Prezados congressistas, boa tarde. Vamos dar início a mais uma temática abordada no segundo Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Inovação Tecnológica em Saúde. A temática da minha palestra foi apresentada à Faculdade de Medicina da USP para obtenção do título de doutor em Ciências. E trata dos determinantes sociais em saúde, morbidade autorrelatada em uma comunidade quilombola às margens do Rio Amazonas, no município de Santarém, Pará. Eu sou a professora doutora Lívia de Aguiar Valentim. Para dar início à temática, eu vou colocar esse conceito da Organização Mundial de Saúde, que informa o seguinte: a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Pensando nisso, algumas legislações foram promulgadas, como a Constituição Federal de 1988, a Lei 8.080 de 1990, que garante o direito à saúde de todos, a Lei 12.228 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Apesar de já terem sido promulgadas, algumas dessas legislações ainda não são efetivas na prática, principalmente em áreas remotas como a Amazônia paraense. Na presente tese, avaliou-se os determinantes sociais em saúde e a autoavaliação em saúde dessas populações. De acordo com a Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde, os determinantes sociais eles podem ser classificados em fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis. Como não modificáveis, nós temos nessa imagem a idade, o sexo e os fatores hereditários. E como fatores de vida modificáveis, fatores de risco modificáveis, nós temos o estilo de vida dos indivíduos, as redes sociais e comunitárias, as condições de vida e de trabalho e as condições socioeconômicas, culturais e ambientais globais. Outra medida avaliada foi a autoavaliação do estado de saúde. Lebrun, ele coloca que a morbidade autorrelatada é um componente submerso do processo saúde-doença, a morbidade percebida ou sentida ou ainda reprimida, sem acesso aos serviços, vai possibilitar a análise da determinação social desse processo e, por fim, subsidiar o planejamento de cuidados de saúde em diferentes níveis geográficos e administrativos. Pode ser percebido nessas comunidades, principalmente em áreas remotas na Amazônia, é que muitas dessas comunidades vivenciam um ambiente de vulnerabilidades, o que promove a ocorrência de alguns agravos de saúde que nem sempre podem ter o seu diagnóstico confirmado. Então, avaliar a morbidade autorrelatada nos remete a alguns sinais característicos de alguns agravos em saúde, que podem servir para planejamento de atividades preventivas e de promoção. Para a utilização, para avaliar as informações recebidas, foi realizado a elaboração de um instrumento de coleta de dados a partir de alguns inquéritos em saúde, como o inquérito do Vigitel, que é a vigilância de fatores de risco fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a PENSE, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a Pesquisa Nacional de Saúde. Além destas, foi construído um instrumento adaptado através de uma revisão sistemática em que podemos avaliar vários instrumentos, não só utilizados no Brasil, como no mundo, que tratavam de populações tradicionais. A tese teve, então, como objetivo sintetizar o conhecimento sobre instrumentos para diagnóstico em saúde de comunidades quilombolas e analisar a situação e percepção de saúde de uma população quilombola às margens do Rio Amazonas, no município de Santarém, Pará.
Como objetivo específico, nós tivemos a identificação, avaliação e sintetização de propostas de instrumentos de diagnósticos de saúde na literatura científica, caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico de uma população quilombola no município de Santarém, identificar a percepção de saúde de uma população quilombola no município de Santarém e descrever a situação de saúde de uma população quilombola no município de Santarém. Para a realização e análise dos dados, nós distribuímos os resultados em dois eixos. O primeiro eixo constava de uma revisão sistemática em que nós pudemos avaliar os diferentes estudos para verificar os instrumentos utilizados para a coleta de informações de populações tradicionais, principalmente direcionadas às populações quilombolas. A partir da revisão sistemática, surgiu um protocolo de pesquisa, onde foi publicado no Sistema do Próspero da Universidade de York. Deste protocolo, ao ser aplicado, surgiu 7.366 trabalhos. Destes, 363 foram excluídos por duplicidade, e do total restante, 7.003 artigos, foram excluídos 6.963 pelo título, 21 pelo resumo, e incluídos para leitura integral 19 artigos. 100% dos trabalhos avaliados verificaram mais de uma variável para avaliar a situação de saúde das populações quilombolas e avaliaram questões sociodemográficas para que a gente pudesse também verificar o perfil dessas populações. 31,58 trataram como desfecho de interesse principal do seu estudo a morbidade, uso e o acesso aos serviços de saúde, e 26,32% avaliaram especificamente dados relacionados à hipertensão arterial. Todos esses estudos, incluídos na revisão sistemática, eles destacavam as vulnerabilidades vivenciadas por essas populações, demonstrando a necessidade de ações de combate às condições precárias, seja através de atividades educativas, de promoção de políticas públicas, avaliação das condições de saúde, realização de estudos epidemiológicos em grande escala e atividades preventivas que minimizem os riscos para desenvolver algum processo patológico. Para avaliar a qualidade dessa evidência exposta nesses 19 trabalhos, nós também avaliamos através do método GRADE, que avalia a qualidade dessa evidência, e 73,68% foram classificados como moderada qualidade de evidência, o que é muito importante por demonstrar que os pesquisadores têm se preocupado tanto com a metodologia abordada para atender os objetivos propostos, como na rigorosidade dos métodos e resultados alcançados, a exposição desses resultados para que possa, da melhor forma, contemplar as características dessa população. O segundo eixo do trabalho foi relacionado ao inquérito em saúde, realizado em 2 comunidades quilombolas da região do Rio Amazonas, no município de Santarém. São elas Nova Vista do Ituqui e São José do Ituqui. Essas comunidades, 67,74% estavam na faixa etária produtiva de 18 a 53 anos. E a maioria nessa comunidade, pelos relatos, era do sexo feminino. Isso, 68,84% dessa população. Freitas et al. 2018 coloca uma população também na região do Pará, próximo à cidade de Belém, que dados similares a essas informações apresentadas aqui na região de Santarém. Nessa população, 61,9% relata que cursou até o ensino fundamental. Mas um detalhe importante de ser considerado em comunidades quilombolas é que escolaridade não é o mesmo que aprender, como o Filmer et al. 2020 coloca. E nessas comunidades, há o relato de muitas das crianças de que têm dificuldade de aprendizagem, porque muitas dessas comunidades não têm acesso a recursos de informática ou outros métodos ativos de aprendizagem que favoreçam essa aprendizagem. Além do que, nessas áreas, por falta de recursos
financeiros, muitas vezes essa criança e o adolescente têm que ajudar os pais na lida dos trabalhos domésticos, na agricultura, entre outros, que muitas vezes essa criança acaba por abandonar os estudos para poder ajudar a família no sustento. Outra informação relevante nesse contexto foi que 63,49% relatavam viver acompanhado. Do PREI Nelson 2016, ele coloca essa informação como um fator protetor para a prevenção de agravos em saúde. E mesmo quando esses agravos acontecem, o cônjuge, em geral, ele é uma fonte de melhora dessa qualidade de vida, já que atua cuidando desse indivíduo e promove, e além do que ajuda tanto nas atividades domésticas, nas atividades financeiras que essa pessoa estaria deixando de atuar. E também gera um estímulo para esses indivíduos na busca de melhorias, na melhoria das condições de vida. 59% dessa população relata terem alguma atividade produtiva. Em geral, essa atividade é na pesca, agricultura, atividades artesanais, essas foram as mais citadas dentro da comunidade. 79% dessas pessoas têm uma renda inferior a R$ 1.500, e muitas delas estão caracterizadas como de extrema pobreza. Outra informação relevante dessa área é que 71% dessas casas são construídas em madeira, em palafita, porque é mais fácil a aquisição da madeira, além do que nós temos os fenômenos de cheia e seca dos rios, e aí facilita para que essas famílias não tenham que se deslocar para outras áreas. Figueiredo, 2020, coloca sobre essa questão do deslocamento, que muitas vezes, quando essas famílias precisam ir a outro local, deixam de ter as suas atividades produtivas e aí as suas condições financeiras ficam mais precárias, ainda tendo que depender de outros familiares. Da água consumida, da água utilizada para consumo, 50% das pessoas relatam que é retirada do rio Amazonas. Em contraponto dessa informação, grande parte das pessoas que citam que tiram, que a água utilizada para consumo é do rio Amazonas, relatam que tem alguma forma de tratamento relacionada, sendo citada por 57% das pessoas residentes que tratam através da cloração. Outra informação relevante nesse contexto é que 69,84% queimam lixo, que muitas vezes, por não ter coleta regular de lixo, é a única forma de eliminação desses resíduos. Algumas famílias relatam que encaminham para a cidade de Santarém, mas isso envolve custos que muitas dessas famílias não podem manter. Sobre o acesso à comunidade, 71% relatam que o acesso é via fluvial, sendo que na comunidade, 92,06% relatam que existe apenas escola de ensino infantil e fundamental. Acerca do serviço de saúde, 95,16% informaram que não há serviço de saúde na comunidade. E aqueles que informaram que há, é pela citação do agente de saúde que faz avaliação dentro da comunidade. Relacionada a acesso à energia elétrica, apenas 46% relatam que não têm acesso à energia elétrica. E dos que relatam, pode ser tanto pela concessionária como pela utilização de motor de energia. Acerca de elementos de comunicação, 95,24% relata não terem acesso à internet, e alguns deles relatam que não tem sinal de comunicação para a realização de ligação, o que também é um fator preocupante, já que muitas vezes, quando ocorre algum agravo em saúde, não há como se deslocar para a zona urbana do município de Santarém pela dificuldade de comunicação, para que os serviços de saúde enviem uma forma de resgatar esse paciente. Baioc et al. 2009 já colocava sobre essas dificuldades relatadas em comunidades quilombolas.
E mesmo 10 anos depois, essas dificuldades, essas vulnerabilidades ainda permanecem, apesar das políticas públicas destinadas a essas populações. Outra informação com relação à situação de saúde dessa população, 55,56% considera o seu estado de saúde bom, sendo que 54,84% relataram ter tido algum atendimento no último ano. E, em geral, esse atendimento foi com a enfermagem, que Missua et al. 2017 coloca que em muitas comunidades remotas é o único profissional à disposição para atendimento em saúde. 85,29% dessa população relata que tiveram que se deslocar para outro local em busca de atendimento em saúde. E dessa população que busca atendimento externo à comunidade, 27,42% informam que usam alguma medicação de uso contínuo, sendo que ela é citada em correlação à hipertensão e à diabetes em grande parte dos casos. 83,87% fazem uso de alguma prática alternativa para tratamento dos seus agravos em saúde, por justamente não terem como se deslocar para a zona urbana para tratamento em saúde e por muitas vezes não ter recursos financeiros para a aquisição das medicações prescritas. Do histórico pessoal das pessoas entrevistadas, 20% citaram já terem tido parasitoses, 14,74% relatam hipertensão, 9,84% relatam que já tiveram dengue ou estão no momento, 6,56% relatam diabetes e 6,56% relatam bronquite ou asma. Relacionada ao histórico familiar, 14,17% relatam que na família tem casos de hipertensão, 12,6% relatam casos de diabetes, 7,09% relatam casos de dengue, 9,45% relatam casos de parasitoses e 6,3% relatam casos de alcoolismo. Apesar de só haver relato de alcoolismo quando foi citado através do histórico familiar, muitas das pessoas entrevistadas disseram que consomem várias doses em uma mesma ocasião. E apesar de não citarem o alcoolismo, os outros familiares respondentes citaram essa informação como relacionada à ocorrência de violência doméstica, o que é um fator preocupante dentro da comunidade. Das pessoas avaliadas, 95,24% relatam que já foram vacinadas em algum momento, sendo que, por mais que não tenham o histórico vacinal completo, relatam a preocupação com relação à ida da zona urbana para a realização das vacinas mencionadas pelo agente de saúde. Outras informações que remetem à qualidade de vida desses indivíduos. 54,79% dormem de 4 a 6 horas. Caim Childre et al. 2020 fala que em comunidades tradicionais, principalmente quilombolas, muitas dessas pessoas não têm uma boa qualidade do sono, justamente pelos outros fatores estressores que podem estar associados à qualidade de vida, como a falta de recursos financeiros, a dificuldade de manter seus filhos dentro do ambiente escolar, e outros fatores relacionados ao trabalho, que podem estar interferindo nessa qualidade do sono. 82,54% relatam serem felizes e associam a felicidade principalmente à presença de um cônjuge e os outros familiares próximos. 54,84% relatam não praticarem atividade física, apesar de terem uma extensa carga de trabalho dentro da comunidade. 54,1% relatam que consomem bebida alcoólica de forma moderada. Relacionada à composição corporal, 73,02% estavam com IMC
né, o índice de massa corporal normal, apesar de que muitos apresentaram uma taxa elevada de gordura, de percentual de gordura corporal. Com relação ao percentual de água, 74,6% estavam dentro da normalidade. Conclusões relacionadas à nossa temática. Essas comunidades, elas têm um escasso acesso a uma água de qualidade, têm condições de saneamento inadequadas, onde muitas vezes os dejetos dessas casas vão diretamente para o rio, ou tem a fossa negra, que pode haver a contaminação do solo. Essas comunidades têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde, de infraestrutura básica, né, e muitas vezes não conseguem se deslocar quando há ocorrência de alguma alteração do processo de saúde e doença, para buscar atendimento em outras localidades. As políticas públicas, apesar de terem as políticas direcionadas a essas populações, muitas não são efetivas, ou justamente muitas dessas comunidades ainda não serem tituladas e reconhecidas, o que dificulta a implantação das políticas. Acerca da morbidade autorrelatada, a ocorrência de muitas doenças endêmicas da Amazônia, infectoparasitárias, e a citação também das ocorrências de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Um fator preocupante relacionado à ocorrência de hipertensão é, como Souza et al. Coloca, que nessas comunidades quilombolas há uma grande incidência, uma prevalência da hipertensão arterial. Isso porque alguns hábitos, práticas de estilo de vida nessas comunidades favorecem a ocorrência de hipertensão, como o peixe em salmoura, justamente porque muitos não têm energia elétrica, e aí, para a conservação dos alimentos, eles utilizam essa forma de condicionamento. Além disso, ainda tem na inserção na comunidade a inserção de alimentos ultraprocessados, né, que favorecem a modificação do padrão corporal, né, por justamente ter uma alta demanda calórica e que muitas vezes não se consegue eliminar através das práticas, por eles não terem práticas de atividade física na comunidade. Alguns aspectos culturais citados entre os indivíduos entrevistados falavam sobre a utilização de práticas alternativas para o tratamento de saúde. Este foi um importante fator avaliado que demonstra a sua utilização como um fator protetor a esses indivíduos, porque justamente é uma forma de, já que eles não conseguem fazer uma avaliação nos serviços de saúde e mais tratam com seus recursos naturais, favorecem a melhoria dessa qualidade de vida deles, já que conseguem resolver alguns dos principais agravos que ocorrem dentro da comunidade através de ervas, através de práticas alternativas. Com relação à autoavaliação de saúde desses indivíduos, a maioria da comunidade relata que tem uma boa qualidade de vida e de saúde, apesar das vulnerabilidades vivenciadas nessa área. Aqui algumas das minhas referências e me coloco à disposição para questionamentos futuros. Agradeço a participação